Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bom? Que a paz de Deus esteja com todos nós. Estamos aqui para mais uma publicação dos nossos vídeos semanais e vamos hoje contar a história de arrependimento, de confissão de culpa, na verdade, do grande rei Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã. E o nosso texto bíblico está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Só vai ser um versículo. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Que vem dizendo assim para nós: Então Davi confessou a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu: Sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Amém. Pra gente iniciar a história, eu quero dizer pra vocês que está chovendo aqui nessa segunda-feira, tá? Uma chuvinha boa. Vamos para a história. Davi e Natã. Natã e Davi. O que havia acontecido ali para que o Senhor mandasse o seu profeta ir ao encontro de Davi? Davi tinha feito uma das coisas mais bárbaras. O rei de Israel, o ungido do Senhor, ele tinha acesso a tudo. E Deus estava dando tudo a ele. Porém, o reino de Israel estava em guerra. E ele mandou um dos seus generais, Joabe, lá para a guerra, e Davi também tinha que ir. Mas só que ele não estava. Ele preferiu ficar no palácio dele, se embalando na rede, tomando açaí. Pela janela, ele viu uma moça muito bonita, chamada Betseba. E aparentemente Davi tinha lábia, né? Ele conseguiu conquistar Betseba. Só que Betseba tinha um relacionamento com um de seus soldados, que era Urias, o Hitita. O que aconteceu? Eles tiveram relacionamento e Betseba veio a engravidar. Só que Davi não pediu perdão pelo pecado que ele cometeu, pelo erro que aconteceu com ele. Muito pelo contrário, ele mandou uma carta para Joabe e mandou Urias direto para o campo de batalha, dizendo para ir para um local que está mais inflamado. É como se mandasse Urias direto pro fogo mesmo. Ele está tendo explosão, fogo, manda Urias para lá. Resultado, Urias veio a morrer. E tudo isso desencadeou uma série de consequências na vida de Davi. Só que o Senhor tinha que puxar a orelha, tinha que mostrar para ele: tu errou. E mandou o profeta Natã até lá. E o profeta Natã chegou com uma história muito bonita, dizendo uma história de dois homens, um rico e um pobre. O pobre só tinha uma cabritinha, que ele tratava ela como uma filha. E o rico não, tinha vários tipos de animais. E ele recebeu uma visita. Em vez de o rico matar um animal para oferecer a sua visita, a carne do animal, pegou a do pobre. E Davi ficou muito furioso. No capítulo 12, versículo 5 de 2 Samuel, mostra a fúria de Davi. Davi tinha um grande senso de justiça. E ele diz assim: Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez uma dessas coisas merece morrer. Passando mais um pouquinho no versículo 7, Natã, o profeta Natã, responde para ele: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei da mão de Saul. Quando chegar nessa parte, eu tento imaginar. Eu sempre digo isso para as pessoas. A gente sempre tem que ler com a perspectiva de quem está escrevendo e da história. Se você lê um gibi, vou dar o exemplo do gibi da Turma da Mônica, tu tem que ler naquela perspectiva de criança. Se você lê a Bíblia, você tem que ter uma perspectiva divina e histórica. E do contexto do que estava acontecendo. Eu imagino você. Alguém conta, eu sou Davi, bom exemplo, tá? Chega e conta a história, eu com a raiva, o senso de justiça que Davi tinha, chego e digo: quem foi esse cara? Eu vou mandar matar ele. Aí me responde o profeta Natã: esse homem é você. Imagina a cara de Davi. Ali em diante, o profeta Natã começa a descascar com a ordem do Senhor. Começa a mostrar para ele os erros dele, dizendo tudo que ele tinha feito e que o Senhor tinha entregado o reino na mão dele. E ele desobedeceu, ele desprezou a ordem do Senhor ao se envolver com Betseba. E o que acontece lá, ainda em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, é muito
É muito significativo e para mim uma das partes mais marcantes da história de Davi e da Bíblia, que quando o profeta Natan diz: de agora em diante a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Olha como o acontecimento de Davi perpetuou por toda a sua vida. Ele não morreria por causa do pecado, mas a espada não sairia da casa dele. A espada estaria lá. O que foi essa espada, Eduardo? Sua filha foi violentada. Seu filho matou o outro filho. Seu filho causou uma rebelião. Então, Davi é considerado o homem segundo o coração do Senhor. Mas ele teve uma família destruída pelo erro do pecado. Davi confessa a culpa. Então, Davi confessa, como a gente leu lá no texto, que Davi chega e diz: pequei contra o Senhor. Não é ele falando assim, eu pequei. Não, imagina ele falando, depois de Natan ter repreendido ele, o rei, calado. Eu imagino ele calado, olhando e dizendo assim: pequei contra o Senhor. O que eu fiz? O que aconteceu? E o que se sucedeu? Betsabá estava grávida e tinha tido um filho com ele. Esse filho, o Senhor disse que, devido ao desprezo absoluto que ele mostrou pela palavra do Senhor, o filho dele iria morrer. E foi o que aconteceu. Davi chegou a jejuar, Davi chegou a orar, a clamar, porém, o filho veio a falecer. Após isso, Davi foi, consolou Betsabá, e dali, depois desse relacionamento, ela deu à luz a Salomão, que posteriormente se virou rei. E a ordem do Senhor foi que ele se chamasse Gedias, que significa amado do Senhor. Então, a partir daquele relacionamento de um desastre, de um pecado horrível, nasceu ali, do relacionamento, do consolo com Betsabá, nasceu o rei Salomão. Vamos trazer para a nossa realidade, tá? Também. Todo pecado gera uma consequência. As pessoas vivem hoje em dia vidas que elas não querem aceitar as consequências do pecado. Eu cometi um erro, você vai pagar por esse erro, mais cedo ou mais tarde. Se não vier sobre a tua vida, pode vir pela vida da tua família, da tua descendência. Tudo que você planta, você vai colher. Não adianta, meu amigo. Tudo que você planta, você vai colher. Se você planta uma vida errada, você vai colher uma vida errada. Se você planta uma vida certa, você vai colher uma vida certa. Isso não tem por onde correr. Isso não tem por onde fugir. Davi plantou um lado totalmente pecaminoso. E o que aconteceu dali em diante? Foi desgraça em cima de desgraça. Davi conseguia controlar um exército, mas não conseguia controlar a sua casa. Ele confessou as suas culpas perante ao Senhor, dizendo: pequei contra o Senhor. E aí é uma opinião minha. O que mostra a maior grandeza de Davi não é o perdão. Claro, perdão em si, mas o que eu quero dizer é que não é só o perdão, mas ele aceitar as consequências do seu pecado. Ele aceitava. Do filho ele não questionou a Deus, ele chegou a falar. Porque quando a criança morreu, ele não se alimentava, ele só orava, clamava, jejuava pelo Senhor. E quando a criança veio à morte, e ele soube, os seus funcionários, seus servos, tentaram esconder, mas não tinha como. Porque pensavam que ele podia fazer algum tipo de loucura. Quando ele soube da morte, ele se levantou, tomou um banho, trocou de roupa, se perfumou e foi no santuário adorar a Deus. Depois ele voltou no palácio e pediu que desse alimento. Eles até estranharam: mas Senhor, quando a criança estava viva, o Senhor orava, ele morreu, o Senhor parou de orar, voltou a comer. Aí a Bíblia nos diz que Davi responde assim, lá no versículo 22, que quando a criança estava viva, jejuei e orei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia eu irei até ela, mas ela não virá a mim. Ele aceitou tudo o que ali tinha acontecido. Ele entendeu o seu erro e a sua falha. Todos nós somos falhos e pecadores. Todos nós devemos pedir perdão ao Senhor, buscar o perdão do Senhor. Só que o problema é quando a gente não faz isso. O problema maior também é quando a gente não aceita essas consequências. Se eu chegar agora e cometer uma barbárie, eu vou ter uma consequência.
tudo há consequência, por bem e por mal. E o que eu vejo como uma das maiores características de Davi era essa: ele aceitava as consequências. A confissão de culpa. Se tu tem algo que tu fez, primeiramente confessa perante ao Senhor. O Senhor quer te ajudar, Ele quer te livrar, mas para isso Ele precisa que tu confesse. Deus, Ele é especialista em realizar milagres. Ele é único. Mas toda ação gera uma reação. Toda ação tem uma consequência. Ele pode não te livrar da consequência, mas Ele vai segurar na tua mão e vai dizer: eu vou passar junto contigo. Basta confiar em mim. Essa é a nossa história de hoje. Esse foi o versículo bíblico de hoje. A confissão de Davi. Davi é um dos grandes homens de Deus. E ele nos ensina muito. E o que ele me ensinou foi que, além de confessar os pecados, a gente aceitar as consequências também que vem advinda de tudo que ocorre. Se inscreva no nosso canal. O pessoal fala, ativa o sininho, né? Deixe seu comentário. Qualquer dúvida você pode mandar pra gente, que se eu tiver dúvida eu vou atrás também. Quero dizer pra você, não perca a esperança da tua vida. O Senhor quer te salvar, o Senhor quer te curar, mas para isso tem que abrir o teu coração. Até a oração, se você desejar, você deixa seu WhatsApp, manda uma mensagem pra gente. E a gente está aqui para juntos falarmos mais e mais e mais do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Vocês podem ver, acho que conseguem ouvir o barulhinho da chuva. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Segunda-feira tem vídeo novo, na próxima segunda-feira. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. E para finalizar, quem puder, é claro, doe sangue, doe vida, ajude o próximo, estenda a mão. Se você tem 1 quilo de arroz sobrando, doe, ajude, compartilhe. Amém? Um beijo no coração, que a paz de Deus esteja com todos nós. Amém. Tchau, tchau.